Quais os cuidados o proprietário pode tomar antes de alugar um imóvel? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ayrton Matheus ADV. Para quem não sabe, eu sou advogado, atuo no ramo imobiliário e o meu objetivo aqui no canal é ajudar corretores imobiliárias e proprietários a realizarem negócios de forma mais segura. E hoje nós vamos falar sobre alguns cuidados que você, proprietário de imóvel ou corretor imobiliário, podem tomar antes de alugar um imóvel ao inquilino. Hoje nós vemos notícias de que uma grande parcela da população está inadimplente. E talvez você pode ser o alvo da próxima inadimplência. Infelizmente, quem aluga imóvel está suscetível a essa situação. Mas existem algumas formas de você fazer um filtro antes de alugar um imóvel para tentar evitar alguns problemas. Significa que você vai eliminar a chance de inadimplência? Não, porque um risco, ainda que grande ou pequeno, sempre existe. Mas você vai, no mínimo, diminuir consideravelmente esse risco. E eu vou te falar o porquê. Então, estou com a minha cola aqui de alguns pontos. Vamos falar de 3 pontos básicos que você pode analisar antes de alugar o seu imóvel, tá? E o primeiro ponto do nosso vídeo é a capacidade financeira do inquilino. Não adianta, muitas vezes, o inquilino querer alugar um imóvel cujo valor do aluguel, por exemplo, é de R$ 3.000, se ele ganha R$ 4.000, ou seja, o valor do aluguel representa quase a totalidade da renda desse inquilino. E poucos proprietários fazem essa análise, principalmente aquele proprietário que aluga meio por conta, que não costuma fazer esse tipo de consulta, mas é o que mais acaba tendo problema. Então, o primeiro ponto é você verificar se o teu inquilino tem capacidade financeira de pagar, como, por exemplo, os bancos fazem antes de aprovar um crédito. Essa é uma análise muito importante que você pode fazer. Como que você faz isso na prática? Eu anotei aqui alguns documentos que você pode pedir, tá? Comprovantes de renda, como olerites, declaração de imposto de renda, extrato bancário, faturamento da empresa, quando o locatário é uma empresa, né, um empresário. E a ideia aqui não é invadir a privacidade do inquilino, mas é se certificar de que ele tem capacidade financeira. Eu mesmo, todas as vezes que aluguei um imóvel numa imobiliária, solicitaram esses documentos, não só os meus, como do meu fiador, que no caso, na época, foi o meu pai. Então, olha a importância dessa análise para você evitar de pegar uma pessoa que não tem capacidade financeira de pagar o aluguel que ele pretende, né, alugando o seu imóvel. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Um segundo ponto é você analisar o histórico de crédito daquele inquilino, para saber se ele tem restrições como SPC, Serasa, protestos, enfim, ações de execução no nome dele que possam indicar que ele tem um histórico de inadimplência. E, infelizmente, nós sabemos que grande parte da população está endividada e hoje o proprietário também precisa se proteger com relação a isso. Então fica aí essa consulta. Hoje existem alguns sistemas que você pode fazer, a consulta é paga, mas diante do risco que você tem de inadimplência, convenhamos que o valor é ínfimo, né? Para você investir aí e fazer uma alocação mais segura. Vamos lá para o nosso terceiro ponto aqui para você fazer uma alocação mais segura, tá? Que é você consultar a existência de processos judiciais. Essa é uma informação que é pública, mas pode também ser decisiva antes de você aceitar um inquilino no seu imóvel. Por que eu digo isso? Esses dias eu atendi um cliente que ele nos contratou para fazer uma ação de despejo. E quando eu fui consultar o nome desse inquilino que nós íamos fazer o despejo, eu vi que ele tinha acabado de responder uma ação de despejo poucos meses antes, ou seja, ele já tinha um histórico de não pagamento de aluguel. E convenhamos também, pessoal, que para o inquilino deixar chegar numa ação de despejo é porque não houve uma certa vontade de pagamento, tá? Com claras exceções aí de pessoas que passam por dificuldade, a gente sabe disso. Mas quem passa por dificuldade e é uma pessoa de boa índole, que tem uma boa intenção, ela vai buscar fazer um acordo, ela vai avisar com antecedência, ela não vai deixar o proprietário na mão ali de alguma forma e vai tentar sim dar prioridade nos seus recursos para o pagamento do aluguel. Afinal, é a despesa, uma das despesas mais importantes que dizem respeito à moradia. Mas na maioria dos casos, isso eu falo por experiência própria, quando chega na ação de despejo, em muitos casos, tá? Não generalizando, é porque o inquilino, ele está deixando o
pau quebrar, tá? Vamos usar um termo simples aí. Ele não está muito preocupado em resolver a situação. Porque normalmente você faz uma ação de despejo quando já passou de 2, 3, 4 aluguéis. Tem proprietários que acabam esperando até mais tempo. O inquilino promete que vai sair, mas não sai. Então, assim, se chegou na ação de despejo, é um alerta, tá? E você pode analisar ainda outra situação nessa ação de despejo, que é o seguinte: no procedimento do despejo, existe a oportunidade do inquilino pagar os débitos e evitar o despejo. E nesse caso que nós havíamos consultado, o inquilino não pagou nem na ação judicial e efetivamente ele foi despejado por falta de pagamento. Então, a existência de processo judicial anterior também é um indicativo do histórico, né, desse inquilino para você saber se você vai aceitar. Agora, um ponto aí para a gente concluir esse nosso assunto dessas análises todas é: o meu inquilino tem um Serasa, eu vou rejeitar ele de pronto? Não, você vai fazer uma análise conforme o caso concreto. É claro, se ele não tem uma renda compatível, se ele está com o nome sujo e se ele responde por processo, você está pedindo para se incomodar, tá? E eu falo isso não por uma análise discriminatória, mas é um fato, tá? Você também precisa ter essa inteligência porque o teu imóvel é o teu patrimônio. Você está colocando uma pessoa lá que vai morar para você ter uma renda e também, caso ela cause algum dano no seu imóvel, que tenha capacidade de consertar, de arrumar, de entregar como estava quando ela pegou. Então, essa análise financeira é muito importante. Eu quero, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, te convidar para se inscrever aqui no canal, para ajudar a gente a crescer essa comunidade. Deixa o seu like e deixa aí nos comentários se você já passou por uma situação como essa e algum outro cuidado, fora esses que eu te falei aqui, que você acha importante na hora de alugar um imóvel. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.